Essa corda já tá muito não, tá? Ah, é? É, não fica mais. Estamos começando mais um Teodoro Casts, hoje aqui com o nosso convidado especial, Guilherme. É isso aí, muito obrigado, mano, pelo convite, é um prazer. Samuel, Adriel, é um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que legal, prazer é nosso. Vocês são amigos aí de longa data, né? Não é de hoje que a gente se conhece. Não é de hoje que a gente se conhece, é isso E aí. estamos aí para somar. Gente de casa, Guilherme é gente de casa. Hoje o Gabriel não tá participando com a gente. O Gabriel tá na onde? Gabriel tá no Rio de Janeiro. Fazendo o quê? Lua de mel. Rapaz, quem que diria? coisa boa, hein? Ele até mandou uma Quem diria? foto pra Quem mim, diria? um vídeo aqui, tava lá na loja do Flamengo. Gabriel, já sabe, traz lembrancinha aí pra No Rio de mim. Janeiro ainda. Rio de Janeiro. Rapaz. Foi abençoado Foi por completo, hein? Agora tá lá em cima da vida dele. É, o Gabriel casou. Casou? É, não, Você já eu pensou vi, ó. nisso? Você É, imagina. que eu diga. Piada interna. Mas é isso, gente. Começando mais um episódio aqui. Guilherme é uma pessoa maravilhosa, gente de casa mesmo. Nós conhecemos bastante da história dele, uma história que nos motivou muito também, diretamente, pessoalmente. Quantas vezes a gente compartilhou experiências Sim, sim. lá no Amazonas, né? No Nossa, casal aí. quantas madrugadas, né? Madrugadas. A gente conversando ali, falando de negócio, falando de sonho, falando de ideias. Não foi uma, nenhuma, nem duas, nem três, né? Foram várias vezes aí, Sim. a gente compartilhando muitos momentos ali e vendo que uma boa parte de tudo que a gente planejou, sonhou, que era um pensamento, né? Muitas vezes, hoje é realidade. O que não é realidade a gente tem buscado aí, Isso aí. né? A gente tem buscado, tem sonhado, tem ido pra cima daquilo que a gente deseja conquistar. É verdade, com certeza. Gui, pra gente começar, Gui é pros íntimos, hein? É pros íntimos. Pra gente já começar a trocar uma ideia, se apresenta pra quem não te conhece, pra quem não te conhece às vezes vai saber de algum detalhe que não sabe ainda, mas se apresenta aí, sua idade. Pessoal, meu nome é Guilherme, então, Guilherme Augusto, para quem não me conhece, eu tenho 31 anos, hoje eu sou proprietário da marca Silver Gold Semijoias. Inicialmente nós começamos o trabalho, até um pouco do que a gente vai falar aqui, com a Gladiador Acessórios na época, né? A gente fez um trabalho bem bacana na cidade, região, e a gente conseguiu alcançar aí um número bacana aí de visibilidade, de clientes, enfim. E hoje, como eu falei, nós temos a Silver Gold Semijoias, que é uma marca especializada em peças banhadas a 10 milésimos de ouro 18 e também trabalhamos com peça de ouro por encomenda, até uma novidade, acho que eu não tinha comentado com vocês. Legal. Peça de ouro por encomenda também, então você aí que Sensacional. quer andar no ouro ou quer andar com peças, né, semijoia banhada, nos procure. Ou vai deixar aí o Instagram, dá pra deixar o Instagram? Dá pra deixar, Claro, com certeza. vamos no Instagram então, @silvergold.oficial. Ó, legal, Gui. Ô, Gui, já falando isso aí mesmo, já falando, né, desse presente tão abençoador hoje que a gente vive, como você comentou, de lembrar lá de trás e de agora, como que começou? Legal. Qual foi o Despertar, passo, tudo o isso, despertar? despertar. Lá com a Gladiador. Com a Gladiador, realmente. Não é a primeira vez que eu falo sobre, teve uma vez também que eu estava com a Jéssica, no programa dela, a gente comentou um pouco sobre também esse início, né, que foi com a marca, com a Gladiador na época. E basicamente, gente, eu comecei, era uma época que todo mundo usava ali aqueles acessórios de bolinha, de cordãozinho, enfim, até hoje, na verdade, é um nicho muito bacana, é um nicho muito bom para se trabalhar. E aí estava na febre ali, enfim, e eu lembro que a gente estava com os amigos ali, o pessoal começou a fazer para usar, e aí eu trabalhava na época na B1, e do lado ali, na fundo ali da Gilberto, tem a Murano, né? Pode fazer essa propaganda aí para as lojas? Entrega o pessoal, os fornecedores todos, tá? Já tô entregando porque é Já tá fornecedor. montando, vai sair com a coisa montada, né, Luiz? Apesar que esse é o começo, né? Então, assim, Sim, no começo sim, a sim. gente acaba, vamos dizer, pagando mais caro em peças que a gente não sabe exatamente como fazer. Então, hoje eu tenho uma bagagem, assim, que até brinco, assim, né? Que com salário, assim, a gente consegue montar uma marca melhor até daquela, com fornecedores ali pelo celular, enfim, sem muito trabalho. Fui algumas vezes para São Paulo atrás de fornecedor para esse tipo de peça. E hoje a gente tem contato de todos, não precisaria ir para lá, enfim. Mas voltando para a época,
lá que, como eu falei, trabalhava lá na B1. Eu lembro que na semana eu fiz um investimento de R$150. Em algumas vezes que eu fui ali, peguei algumas peças, tal, fazia, enfim. E nessa semana, vendendo para os amigos, cara, eu vendi coisa de uns 600, 700 reais, assim, sabe, assim, de picadinho, um colar, uma pulseira para um, para outro. Aí eu falei, cara, eu acho que pode sair um negócio daqui, hein? Interessante. E todas essas peças você mesmo fez? E eu fazia as peças, exatamente. Sua. Comprava o cordão, comprava as bolinhas ali na época, as peças de couro, enfim, fabricava as peças e depois vendia ali para os amigos, o pessoal que eu tinha ali na minha rede de contato. E aí eu vi que poderia sair um negócio dali. Aí eu tive a ideia de deixar consignado em uma barbearia que eu cortava o cabelo na época. E ainda nesse primeiro momento, eu até brinco assim que realmente é verdade, nesse primeiro momento o que eu queria, cara, era só não pagar o corte. Eu falei assim, cara, eu deixo ali as peças, né, ali no consignado, aí vendeu tal, um tanto ali, eu falei, cara, que legal, já não vai ter o custo do corte ali, né, da barbearia, então sensacional. E aí quando eu cheguei para deixar com o rapaz, ele falou, Gui, legal, curti a ideia, só que eu não tenho onde pôr. Eu falei, cara, legal, beleza, então, voltei com as peças. Aí eu pensei, então se eu chegar com o expositor, já com as peças, o cara só aceitou, ele já tem ali o produto, tem um expositor para ele poder, né, expor as peças. E aí foi o que eu fiz, a gente fechou essa parceria, e depois a gente fechou outra, e a gente teve aí coisa de uns 30, 40 pontos de venda nesse período aí, né, após esse start aí que eu dei. Aí logo também acabei saindo da empresa onde eu estava, que foi algo também triste para mim, porque eu tenho contato com alguns de lá até hoje, tenho um carinho imenso, gigante pela empresa B1, a família Naka, enfim, a galera Vitão, esse cara é meu irmão até hoje. E aí depois disso daí, a gente começou então a trabalhar mais intensamente, né, com essa marca, fazendo divulgações, então tinha parceria com algumas igrejas, né, a gente fazia também a mesma parceria consignado, mas em eventos de igreja. E é realmente um nicho, um produto muito legal de trabalhar, muito legal. Basicamente foi com essa, até aí, né, vamos dizer assim, com essa marca. E aí depois de um tempo, passaram-se 2 anos, se não me engano, com a Gladiador. E aí, enfim, eu senti no coração de abençoar a marca para um casal de missionários que foi o Erivelto e a Ana, né, que eles fazem um trabalho muito bonito lá no Haiti. Sempre, eles são missionários mesmo, assim, cara, assim, de coisa que foge da nossa realidade, assim, sabe? Eles abriram algumas coisas pra mim na época e, enfim, eles são uma bênção. E eu pude abençoar a vida deles ali com esses acessórios, era um estoque legal até. Eu tava vendendo a marca, na verdade, tinha alguns compradores, alguns empresários de Maringá que estavam interessados ali em comprar todas as peças, a marca, enfim, mas prove a Deus isso, e aí eu acabei fazendo, né, abençoando eles ali, ouvindo a voz de Deus. E aí depois de um tempo eu entendi, porque não fazia muito sentido, eu ainda não tinha, eu não lembro se eu já tinha startado com a Silver Gold ou ainda não. E tinha muito ponto de venda ativo, né, que era, vamos dizer assim, era uma renda legal ali caindo todo mês. E pra muita gente não fazia sentido aquilo, sabe, assim, parecia loucura, né, isso aí de dar um negócio eu lembro da época. Eu lembro da época, teve um evento, né? Foi um evento da igreja. Foi. E eu não sabia, não tinha informação nenhuma, nada da Silver Gold, da outra empresa. E aí só a notícia que correu, eu acho que eu soube antes de você me contar. Foi que assim, o Guilherme abençoou a empresa, ele deu a empresa. Eu lembro do impacto da hora de ouvir isso aí e falar assim. Sim, tinha. Não, mas ele deu a empresa? Tinha um valor ali legal, assim, de 15 a 20 mil, assim, produto, né, valor de etiqueta, pontos de venda ativo, assim, era bem bacana. Mas como eu estava falando, depois de um tempo, eu entendi que eu precisava que isso passasse pela minha vida, eu precisava deixar isso passar para que algo novo acontecesse. E foi onde eu consegui depois startar com a semi-joia, com o consignado com as maletas, né, das revendedoras, algumas a gente tem até hoje. E aí a gente continuou o trabalho, enfim. No ano passado, ano retrasado, a gente fez 1 ano e meio, aí nós inauguramos também a loja física da Silver Gold, vocês estiveram também lá na inauguração. Sim. E é isso, de lá pra cá a gente tem trabalhado, graças a Deus, né, o importante é não desistir,
é continuar, independente de fases, momentos difíceis. Quem é empreendedor, né? Quem é empreendedor que me escuta nessa hora sabe o que eu tô falando, que são muitas fases difíceis, é muito desafiador. Quando você acha que tá difícil, dá para piorar, você vê que dá para piorar. É bem isso, né? Mas é isso, cara, né, a gente aprende muito também nos nossos cultos de terça lá com o apóstolo Celso, que é um culto mais voltado para o empreendedorismo, a não desistir, a ir para cima, abençoar o nosso negócio, a gente entender, né, que a gente nasceu para ser bênção, nasceu para ser cabeça e não cauda. E é isso, cara, graças a Deus estamos aí. Você falou de uma coisa ali lá do começo, que você estava na loja e começou o trabalho com o planejador. Sim. E você disse dessa amizade, esse carinho que você tem pelo pessoal até hoje da loja. Como que foi para você sair da loja? O passo assim é agora? Sim. Porque eu imagino, eu lembro, né? Eu acompanhei a gente trocando uma ideia, um cafezinho, conversando. E assim, até a compensação do salário, né? Uma coisa que era o salário ali recorrente, sair do loja, fixo, né? Cara, legal. Essa pergunta é muito legal porque dentro do que você falou me faz lembrar da frase tão conhecida pelo Flávio Augusto: a estabilidade não existe. Né? Então, assim, quando você entende isso, de fato, claro que é muito mais fácil você saber que você trabalha 30 dias e você pode contar com aquele valor. Ou você está disposto a se matar, enfim, mas trabalhar muito mais nesses outros 30 dias por conta, sabendo que você pode fazer 10 vezes ou mais esse valor. Né? Então, assim, mas é claro que na época, né, eu não tinha muita certeza de nada, era uma coisa muito assim de, cara, eu preciso tentar, preciso fazer agora. Eu lembro que eu ainda, quando eu comentei com eles, né, com os patrões, e eles também ficaram assim, né, tristes, acho, com a notícia e tal, caralho, ele vai nos deixar e tal. E era isso, eu falei assim, cara, eu acho que agora é a hora que eu tenho pra tentar, né, eu acho que muitas vezes a gente tem fases da vida que é muito mais difícil da gente poder tentar algum negócio, tentar arriscar, empreender. Então era mais isso, sabe? E aí eu tinha uma ideia, né, que foi a ideia que eu executei, porém, a gente entende, sabe, né, o empreendedor sabe que muitas vezes o plano que a gente desenha não tem nada a ver com a realidade, né? Mas, graças a Deus... Início, né? Não define o meio nem o fim. Exatamente, só o início, falou tudo. O meio e o fim não tem nada a ver com o que você planejou. Essa é a verdade. Na prática é outros 500. Mas eu sempre fui assim, eu gosto de... Eu acredito de verdade que o empreendedor, ele é muito esse cara que sim, tem que ter planejamento, mas tem que ter mais risco do que o planejamento. Tem que arriscar, né? Quem não arrisca, não petisca, né? Vamos dizer assim. Mas é isso, tem que arriscar, tem que fazer. E, cara, essas coisas assim eu acho que faz muito sentido, sabe? Não você já tem, né? Ou você ficar aqui com essa mesmice, vamos dizer, do dia a dia mesmo, às vezes do trabalho, né? Não só falando ali da remuneração, mas do dia a dia. Então, essa coisa de você, todo dia, entrar aquele horário, sair aquele horário, depois de um tempo você entende que, sabe, assim, não fui feito para isso, enfim, prefiro arriscar e tentar ir para cima e fazer acontecer. Ô Gui, me chamou a atenção um ponto que você falou da Gladiador, quando você abençoou esse casal de missionários. Sim. É que eu vou fazer uma pergunta que talvez é um pouco emblemática, um pouco dentro do meu contexto de teologia, de vida espiritual, o nosso contexto em si, né? Sim. Como foi para conciliar o lado racional, a sensatez do empreendedor e esse lado espiritual? Teve algum choque uma vez que você falou assim, cara, sabe que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou muito emotivo com a historinha deles? Sim. Como foi essa sensibilidade para ouvir Deus falando para você, abençoa, e você entender que a partir daquilo ali, Deus também estava traçando para você outros voos? Uau, legal. Como foi isso? Sensacional, porque realmente foi exatamente isso que você falou, deu esse choque. Tanto que na hora, eu lembro que eu estava sentado, e aí eles estavam ali no altar, foram fazer alguma coisa no altar do casal mesmo assim, dessa igreja que a gente estava. E cara, eu senti, não tinha nada a ver, sabe assim, era o que eu tava vivendo e eu vi eles ali, eu senti esse desejo muito, eu não sei explicar, né, era uma coisa assim, ó, era como se fosse uma frase, uma coisa que tava dentro de mim, assim, ó, doa a marca pra eles. E na hora, eu olhei e falei assim, nossa, que viagem é essa, tá muito louco, não, Vias, não, como assim? Tô quase fechando negócio ali com outro rapaz, não sei quanto, aí doa, eu falei assim, não,
não, tá errado isso aí. Não aceitei, cara, eu fiquei coisa assim de, né, vamos dizer assim, uma guerra espiritual, eu fiquei coisa de uns 5 minutos, assim, eu acho, assim, por dentro, assim, não, assim, e tal. Aí até que eu fui começando a aceitar, começando a entender, porque eu já tinha tido algumas vezes a experiência também de Deus falar dessa forma, então eu entendi que era algo de Deus, mas ali na hora é o confronto exatamente o que você falou, é algo que vem do nosso mundo físico, né? Você tem que pegar alguma coisa que você tem para você doar para o outro, e se não for de Deus? E, né, então, enfim, teve isso aí sim, e na hora realmente eu fiquei bem assim, eu não queria, sabe, eu não queria mesmo, eu fiquei correndo 5 minutos assim, orando e falando, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, tá repreendido. E aí depois eu entendi que realmente me deu paz, né, essa decisão me deu paz, e aí foi isso, e quando eu abençoei eles também, ali na hora, né, Deus usou a vida de Elton e Deus confirmou e testificou também essa decisão. Maravilha. Um passo ousado. Um passo ousado, que teve a questão do, digamos, do desapego, né? Talvez estivesse tão apegado ali, limitado naquilo e acomodado naquilo. Hoje, quem sabe, a Silver Gold não estaria aí no mercado. Exatamente, não teria nascido, né? Porque eu estava exatamente a outra vez. Mas maravilha, isso aí é algo interessante para o pessoal que está nos acompanhando aí, os empreendedores, que, querendo ou não, surge esse questionamento. Eu, particularmente na igreja, às vezes a gente atende pessoas, empresários, e você percebe que às vezes alguns rejeitam essa parte mais de sensibilidade a Deus. Estou falando assim. Às vezes amor, dinheiro. Exatamente. Amor, tem essa um pouco de rejeição com a questão de Deus. Não, tudo bem, eu creio em Deus, tudo bem, mas o meu negócio é eu trabalho com a racionalidade, a sensatez, e é isso. Quando do outro lado a gente vê que dá para ter essa junção, né, do empreendedorismo, da parte racional, que nós somos seres racionais, temos que pensar. Você não atravessa uma rua sem olhar, vou atravessar aqui, Deus vai me guardar. Não, você olha para os dois lados, tem esse cuidado. E também manifestar essa fé. E isso é muito louvável, e a gente vê poucos, até mesmo no nosso meio cristão, de empresários que têm essa sensibilidade de saber que às vezes Deus vai chegar e falar assim, você vai doar isso para alguém. Poxa, e agora? Será? Não é? Não é? Vou parar, vou pensar, será que o inimigo querendo roubar minha vitória? Exatamente. E era uma oração, cara, isso aí já era uma oração que eu faço até hoje, eu fazia muito na época, de que eu queria de fato abençoar. Eu falava, Deus, me usa para abençoar alguém. Só que quando você ora assim, você tá ouvindo testemunho de pessoas, sei lá, doam um tênis, doou uma camiseta, doou uma jaqueta, entendeu? Aí você fala assim, amém, Deus, me usa. Aí quando Deus fala assim, então tá bom, então, doa a marca inteira de casal do missionário. Então é algo que choca, né? Algo que a gente não tá esperando. Mas é isso, graças a Deus eu tive assim, essa sensibilidade, mas no primeiro momento, como eu falei, não foi assim, não, eu fiquei ali bem resistente, e aí eu entendi depois, me deu paz, né, como eu falei, e o que você falou é verdade, muitos empresários, né, muito porque a gente, querendo ou não, a gente vive muito esse lado físico do dia a dia, da conquista, né, tem o lance da ambição também, dentro de um nível positivo, né, onde você não passa por cima de ninguém, enfim, mas você quer ter conquista, você quer chegar a lugares altos, então tem isso, né, tem esse choque, aí quando vem uma palavra assim de doar, né, de você, entre aspas, perder, tá deixando de ter algo, é algo que confronta a gente, mas assim, graças a Deus, né, eu tive essa acessibilidade na hora e é isso. Falando de fé e espiritualidade, né, nesse contexto aí de fazer algo, doar sem ter o que receber. A fé já é o fundamento das coisas que a gente não enxerga, né? A gente imagina, a gente sente, a gente acredita, então a gente coloca toda a energia, toda a expectativa em Deus nessa fé para conseguir algo. Mas você já parou para pensar que todo sacrifício é um prejuízo? Porque, lembrando do momento aí que você sentiu no coração uma direção, você entendeu e concordou e deu. Então a gente está falando aqui do racional e do espiritual. Né? Do espiritual, um comando que você sentiu, entendeu e obedeceu. Pro racional, um prejuízo. Sim. E quando a gente fala de sacrifício, eu vou sacrificar.
todo sacrifício louvável, todo sacrifício que é válido mesmo, legítimo, é um sacrifício que lhe gera um prejuízo. Sim, eu aprendo, cara, que assim, eu entendo, né, que o sacrifício ele tem que doer, cara. Senão não é sacrifício. Então tem pessoas que querem fazer muitas vezes alguma coisa que, é muito legal, só tem um monte aqui, eu dou tá tudo certo. Agora não, quando eu acho que o sacrifício ele faz sentido, ele é sacrifício quando ele dói, quando é algo que realmente, né, tira ali muitas vezes do que você tem. Assim. Aperta quando Deus chega para Abraão e fala, dá seu único filho para mim. Exatamente. E dentro disso aí que você está falando, eu me lembrei agora de uma promessa uma vez que eu fui lá atrás falando disso aí de dar, enfim. Talvez agora, pensando e conversando sobre, enfim, teve uma palavra quando eu era adolescente, cara, eu fiz um voto, com Deus que se ele me desse um trabalho, o primeiro salário inteiro eu daria para a igreja, daria para Deus, né, enfim. E aí, até engraçado que esse tempo atrás teve uma dinâmica ali no ATM, né, com o Michel, e era para você falar com alguém que marcou, alguém dentro do seu ministério que marcou a sua vida. E eu mandei mensagem pro pastor Fernando Robles, e aí ele lembrou dessa promessa, disso que aconteceu, porque eu lembro, eu era adolescente, 15, 16 anos, e enfim, eu arrumei um trabalho, foi legal, interessante, né, esse trabalho durou exatamente um mês. Um mês, e meu voto era o primeiro mês inteiro. Não era muito, mas eu fui fiel, e eu fui ali só e fui entregar meu voto. Quando eu fui entregar meu voto, o pastor começou a falar em línguas, entendeu? Ele começou a falar em línguas e tudo, eu não estava entendendo nada, e ele falou assim como Abraão foi fiel entregando o seu Isaac, Deus viu a sua fidelidade, e ele me devolveu o valor, e era somente para ver a fidelidade. Eu até me emociono com esse testemunho, porque é algo realmente muito forte, foi para mim muito forte, e depois revelou algumas promessas e bênçãos, enfim, bênçãos financeiras e muita coisa através dessa fidelidade. Então realmente aquilo que você estava falando, sacrifício no mundo físico, né, é algo que dói, é algo que tira, mas só vive aquilo, o sobrenatural, aquele que entrega, né, aquele que... Eu consigo imaginar, linkando para o mundo espiritual, por exemplo, né, a gente não trabalha muito com a linguagem de sorte ou acaso, né, não. Mas já passou na sua cabeça, você parou para pensar que essa sua promessa de coração lá no primeiro trabalho, que o primeiro salário seria integralmente doado, que mais tarde você teve a sua primeira empresa constituída, e a sua primeira empresa você... Não tinha parado para pensar. Você entregou? Mas realmente eu nunca tinha parado para pensar. Porque foi integral, E foi o primeiro trabalho também, se eu não me engano, assim, foi um free, enfim, na época, né, de um mês, mas foi assim, a primeira experiência de trabalho. Assim. Realmente é algo, às vezes, sei lá, é um propósito aí que Deus tem comigo, alguma coisa. E aquilo, cara, eu vi uma frase de uma pessoa esse tempo atrás, ela falou assim, eu quero o que Deus quer. Cara, então assim, quando a gente alinha esse pensamento nosso de querer o que Deus quer, Deus pediu, Deus falou, a gente está fazendo porque a gente entende que tudo é a vontade dele. Gui, hoje, eu converso com ele no dia a dia, a gente conversa também nos bastidores e fala sobre isso. Hoje eu tenho a bênção de ser pai, então eu consigo entender um pouco mais aquilo que eu ouvia quando eu era pequeno. Quando você for pai, você vai entender. Só que eu quero usar desse exemplo com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus bem do entendimento paterno mesmo, né? Da responsabilidade do pai com o filho ali. Porque assim, eu coloco diante dele as coisas que eu quero. Minhas ambições materiais, né, terrenas, de coisas, de negócios, eu tenho vontades e desejos, eu quero que aconteça. Então, eu coloco diante dele assim, e falo, olha, eu quero, mas eu quero viver a tua vontade, que aí mostra um outro lado da obediência, né? Olha, eu estou deixando claro que eu quero isso aqui, então, ó, só para você saber, se eu não falar, se é minha filha, né? Ela não tem idade ainda, tem um aninho, mas se ela não manifestar a vontade ou não apontar para algo que ela quer, eu carnal, né? Não vou pegar e dar porque eu não sei o que ela quer. A filosofia de Deus já é o contrário, né? Deus já sabe todos os nossos pensamentos. Só que daí tratando desse
princípio nosso como seres humanos, a nossa limitação humana de colocar e pedir, eu peço e aponto, olha Deus, eu quero isso aqui. Aí cabe a ele mostrar o caminho da vontade dele, não, isso aqui não, porque daí quando a minha filha pede algo, eu tenho uma proporção de tudo, não por conta disso, não por conta dessa consequência, ou sim, né, tá aqui, ou melhor do que você pediu, tô aqui 2, você pediu 1, por entender assim, que faz sentido, o contexto todo, né, porque a gente vê só... Acho que muita coisa a gente ainda não conquistou, não chegou, e como você falou, aquela historinha que todo mundo já ouviu, sua filha, você daria a chave de um carro para sua filha? Não, então acho que muitas coisas a gente ainda não acessou por não ter um nível espiritual, profissional, pessoal. Então às vezes muita coisa do que a gente sonha, do que a gente deseja conquistar, Deus ainda não nos deu porque a gente não chegou nesse nível de ter maturidade para ter isso, né? Para ter acesso a isso. Não buscamos ao ponto de estar preparado para receber, né? Exatamente. Não tem a habilitação pronta para ele falar assim, então eu vou te dar um carro. Exatamente. Então às vezes pode ser isso aí de não buscar, ou de não ser o momento também, né? Não ser ainda o momento para aquilo, enfim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Nesse sentido que você comentou, muitas vezes de pedido, porque como, né, o Matheus estava voltando para a gente esses dias, muitas vezes tem a vontade permissiva de Deus, né? Que é aquilo que a gente pede, e não é necessariamente para nós, mas é só assim, ó, vai lá então. Assistindo, para você é bom. Exatamente. E é muito louco, porque a gente acaba, acho que, retardando alguns processos da nossa vida, né? Algumas fases, algumas coisas, conquistas, devido a essas coisas. Então, por isso que eu comentei, eu quero o que Deus quer pra mim. Então, assim, independente do que a gente peça, daquilo que a gente anseia, a gente ter isso em consciência de que será que realmente é isso que Deus quer que esteja alinhado, né? Que a nossa vontade está alinhada com a dele. Porque eu tive uma experiência recentemente exatamente disso, de vontade permissiva de Deus, entendeu? Legal. E é isso, né? Muitas vezes. Porque assim, a gente, no contexto da missão que foi abordada, é interessante deixar claro, até que eu vi essa frase que eu vou falar para você, de um grande empresário aqui de Maringá, que no podcast ele falou o seguinte: ser grato pelo que tem, mas ser nunca satisfeito. Show. Sensacional. Essa frase é sua. Eu pensei, exatamente. Parece que veio fresco na memória. Já veio aqui, daquele podcast com o pastor Michel. É verdade, cara. Que você falou isso. Essa ambição não é aquela ambição de passar por cima dos outros, sim, não sim. importa o que eu tenho que fazer, se eu vou complicar a situação de alguém, importante é eu, não. Sempre ser grato pelo que tem. Deus, hoje eu tenho uma taça, amanhã tem duas, amém. Mas eu estou buscando a terceira. Sim. E essa questão da vontade de Deus e da nossa responsabilidade também, ela é emblemática que a gente tem que evitar dois extremos. O primeiro, Deus, se eu estiver aí, faz, eu estou aqui. Aí a pessoa que, como diz o pastor Michel, cruza os braços e deita em berço esplêndido. E o outro extremo é essa extrema racionalidade de, não, tudo bem que minha fé em Deus vai ser assim, assim, assim. A pessoa fica martelando, dando murro em ponta de faca. Quando se for para conciliar, tem um texto bíblico que eu amo, que é Provérbios 16, que fala o seguinte: apresente os seus planos ao Senhor. Versículo 3. E eles darão certo. Mas darão certo por quê? Porque primeiro se apresentou ao Senhor. E esse dará certo não é que Deus vai fazer o que você está pedindo. Sim. Pode ser que ele fala assim, ó, essa vírgula aqui eu não quero, mas no lugar dessa vírgula vai ter um ponto. Sim. E o próprio Provérbios 16:1, um grande proverbista, falou: o homem planeja. E tem que planejar. Jesus ensinou sobre a questão do planejamento em tudo, na vida, na construção, no empreendedorismo. Você planeja antes de tomar qualquer atitude, mas sabendo que a resposta final vem dele. Ele pode chegar e falar assim, quero, pode chegar e falar assim, não, ou ainda não é o momento. E acho que essa sensibilidade, principalmente para o empreendedor, faz toda a diferença. Total. É aquilo, né? Como eu falei, muitas vezes a gente quer tanto algo que não é para nós, a gente faz acontecer e a gente ali na frente, enfim, tem uma certa decepção, vamos dizer assim. Mas é claro que também tem o outro lado, né? Eu acho que é legal também a gente ver todos os pontos, sempre o ponto positivo das coisas, né? Então entender que você aprendeu com aquilo, literalmente aprendeu com isso, de entender o que Deus, né? Ou esse assunto que a gente está falando, por exemplo, de que muitas vezes não é o que é para nós, mas o que Deus permitiu. Então, realmente, bem isso que você falou, mano. Deixa eu te perguntar, teve
algum momento lá, desde o início, quando você saiu da loja, e na fase empreendedora, quando despertou o empreendedor, que você começou a atuar, que você pensou em parar, pensou em desistir? Meu Deus! Momento de semana passada. Ah, cara, não, com certeza. Nossa, sério mesmo, inúmeros. Inúmeros, assim, é verdade. Eu acho que depois de um tempo, logo no começo talvez é mais difícil de você continuar, né? Mas eu acho que depois de um tempo você aprende, você apanha diferente. Então, em situações onde você, enfim, não dormiria direito que estaria pensando, depois de uma certa maturidade, você vai passando por aquilo, vai lidando com aquilo, então você já encara esses problemas de forma diferente. Mas ainda assim, nesse sentido de enfim, desistência, né, daquilo, vem momentos difíceis, mas eu não diria desistir, né? Mas aquela coisa assim, caramba, tal, será que eu vou conseguir passar por isso, sabe? Acho que é mais ligado a isso, assim. Mas de desistir, acho que não, cara, porque desistir mesmo não. A gente passa por momentos difíceis, por né, pensamentos assim, mas não exatamente da desistência, porque, como a gente comentou, né? A gente entende que por mais difícil que seja, a gente está debaixo de uma palavra, a gente nasceu para ser bênção, a gente tem que... Cara, uma coisa que eu vi de um escritor também, é que assim, se alguém conseguiu chegar lá, cara, você consegue. Pode ser muito difícil, pode ser, mas se a pessoa conseguiu, você consegue. Então é isso, tipo, são dias difíceis, passa assim, momentos, assim, situações, mas eu acho que a desistência mesmo, depois de um momento, uma fase, um start que você está empreendendo, a desistência eu acho que deixa de ser uma opção. São dias difíceis, são momentos difíceis, mas eu acho que parar, né, desistir, eu acho que não é mais uma opção. Essa resposta sua e a nossa resposta no dia a dia tem muito peso. Vou falar pra você por quê. Pelo impacto de quem está assistindo, às vezes está passando por um momento desse, pensando em desistir, e o outro impacto é daquilo que está ligado ao nosso dia a dia. Eu tive uma experiência recente de um grande amigo, alguém da mesa. Inclusive a gente vai convidar ele para vir aqui também, vai ser legal. E ele estava passando por um momento e a gente foi trocar uma ideia, tomou um café e falou assim, então eu vou fechar a porta, entregar tudo enquanto ainda dá tempo e vou voltar para o meu trabalho convencional. Ele é profissional do ramo de obra, construção civil, e ia voltar para esse ramo. Ele está empreendendo em outro segmento hoje. E aí eu ouvindo ali, e teve um momento que ele falou assim, o que você faria? Aí é onde entra absurdamente, gritando a nossa responsabilidade de resposta. Nossa responsabilidade de contribuir para uma tomada de decisão. Sim. Porque deu certo. O mérito. Deu errado. Aí até onde foi realmente uma boa orientação, uma resposta. E com muita prudência, né, muita responsabilidade, eu falei para ele assim, segura mais um pouco. Eu seguraria mais um pouco. A gente entende a realidade das coisas, das fases, das culturas, das pessoas, né? Então, assim, não existe uma fórmula. Se existisse uma fórmula, a gente pegaria de alguém muito bem sucedido, aplicaria todo mundo, não teria os resultados, né, absurdos, exagerados. Mas não, cada receita é adaptada à realidade, ao gosto, ao tira-gosto ali de cada um, né? E falei isso para ele com muito temor, olha, eu, né, sabendo do impacto da influência, eu seguraria mais um pouco. E aí passou os dias ali, eu fui embora e fiquei aqui na cabeça, falei, nossa, será que talvez eu não me conectei na realidade dele para dar uma boa resposta? Ou não, né? Realmente foi isso aí. Mas é o peso da mensagem que a gente carrega. A gente não pode adaptar a resposta com a realidade do outro. A gente carrega essa mensagem, então assim, olha, é isso. Então, quando a pessoa acreditar mesmo, vai dar certo. Exatamente. Porque literalmente uma semana depois, não foi nem mais nem menos. Ele mandou um áudio pra mim assim, com energia lá em cima,
obrigado, a gente tem que conversar, tem que contar pra você, aconteceu uma coisa nessa semana, o negócio virou. Aí aquela... Que bom. Deu certo, deu certo. Amém, continua. É isso aí. Exatamente. Então, eu acho que isso aí, como você falou, é muito ligado ao que a gente vive, né? É o que a gente... Eu falei pra você, essa pergunta foi pra mim, a minha resposta foi exatamente essa. Olha, cara, dá um passo pra trás em relação a algumas coisas, mas não precisa parar, Você precisa... Exemplo, tem situações onde, né, a empresa, enfim, a pessoa ela tem que diminuir custo. Então, cara, faz de tudo pra você entender. Exatamente. Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que não necessariamente, claro que, né, cada um tem uma realidade diferente, a gente não sabe a realidade dessa pessoa. É uma resposta um tanto quanto pessoal, né, por mais que muitas vezes direciona para outras pessoas. Mas realmente é aquilo que a gente vive, né? A gente fala ali a nossa resposta é daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. É daquilo que é nosso, assim, ó, cara, desiste ou não, fala, irmão, dá um jeito. Não necessariamente, se for preciso às vezes fechar a porta, tem online hoje em dia. E online você não precisa de uma porta aberta, né? Tanta gente aí, ó, o meu fornecedor, tem um fornecedor que não tem necessariamente uma porta na rua aberta. É um escritório onde o cara vende, enfim, muitos milhões. Então, nesse tipo, muitas vezes mudar o jogo, né? Muda o game ali, o que você está fazendo de errado para fazer dar certo. Então, ter essa sensibilidade. A gente sempre associa time de futebol, escalação, com vários outros setores, vários outros temas da vida. Como no time de futebol. E o empreendedor, é legal pensar nele, porque ele não só é o treinador, como ele é alguém atuante dentro do todo, né? campo. Ele é o time Ele é o todo. todo. Porque é bem entender isso aí. É ter a sensibilidade e a responsabilidade da intensidade de jogar valendo, Sim. e ao mesmo tempo de ter a responsabilidade e a visibilidade de fora, Exatamente. como treinador, de É. estar na posição errada. Não, substitui, seja um fornecedor, troca o fornecedor. Não, é o ponto que não é um ponto legal, troca. Errei aqui. Complicado? Total. Você tem que estar sempre muito, muito atento a tudo isso. E uma coisa que eu até comentei esses dias com um empreendedor também, amigo meu, e aí ele tava com um negócio dele que deu algumas coisas erradas, enfim, no nicho. Eu falei, cara, muitas vezes, eu acredito realmente nisso, que muitas vezes a gente começa a dar um start em algo assim, eu vou vender agora guardanapo. Amém, você começou vendendo guardanapo. Cara, você tem que entender o seguinte, tá dando certo o guardanapo até agora, show, vamos crescer, vamos pra cima. Começou a não dar certo, meu amigo. Às vezes isso aqui foi algo que te fez sair da sua zona de conforto, Exatamente. mas que vai te transicionar para algo maior, entendeu? E aí, enfim, conversei isso aí com ele. Na hora, acho que a pessoa ela tá tão querendo que isso aqui dê certo que ela não entende. E tá tudo bem, faz todo sentido. Eu realmente entendo e sei como que é isso. E aí passou-se o tempo, realmente ele não tá mais vendendo guardanapo e ele tá vendendo uma outra coisa. Então, é o mesmo empreendedor, é isso que ele queria entender. Ele é o empreendedor, ele é o cara que faz acontecer, ele é o cara que faz vender. Ele não está mais vendendo esse produto A e agora está vendendo o produto B e graças a Deus está dando muito certo. É um nicho que é espetacular também. Um serviço que vai fazer você, que vai fazer a pessoa. É você que cara, vai fazer exatamente, o né? produto. O produto ele é um caminho, né? Ele é um caminho para te levar onde você quer ali. Legal. E o que você pensa em relação aos seus resultados? Qual é o seu objetivo com os seus resultados? Comprar alguma coisa? Um sonho assim, às vezes até uma coisa pessoal, mas os seus objetivos de resultados, qual é a sua maior intenção? Cara, eu acho que a maturidade ela traz muita coisa pra gente. Porque quando a gente começa, eu falo por mim, né? Quando eu comecei, você vê muito empreendedor grande, aquela coisa, e aí você fala, caraca, eu quero ser milionário. Todo mundo quer, né? Eu quero ser milionário, eu quero ser milionário. E a gente não entende que muitas vezes a gente não chegou nem no 10 mil de faturamento. A gente já está querendo, começou no janeiro, em dezembro quer fazer 100. Então, a maturidade ela me trouxe, acho que um pé no chão hoje de entender a escala e processo que eu preciso passar e chegar para onde eu quero um dia chegar. Dentro daí do que você me falou, então sim, obviamente que eu tenho sonhos muito grandes, sonhos assim
que anteriormente, né, então eu estava aqui no ponto A e eu sonhava com isso aqui, só que tem toda uma caminhada. Eu entendi que, na verdade, a vida é feita desses ciclos, né, de que eu tenho que sonhar em conquistar isso aqui, esse degrau primeiro. E aí, com esse degrau, o que eu consigo fazer legal? Eu consigo abençoar minha família, eu consigo chegar aqui, eu consigo, enfim, ter essas conquistas. No plano B, agora eu tenho aqui no segundo degrau, agora eu cheguei aqui, esse outro degrau, o que eu consigo fazer, o que eu posso abençoar, qual que é o meu próximo objetivo. Então eu tive essa maturidade depois de um tempo e, na verdade, quebrando a cara, né? Na verdade, isso aí o legal do empreender é isso, cara. Não adianta você pode comprar muito curso bom, você pode ouvir muita gente boa, isso aí vai te ajudar muito, mas quebrando a cara, é você entendendo, é você vivendo isso, tendo essas experiências que você vai realmente aprender. Então é isso, de entender e de aprender que sim, eu tenho sonhos muito grandes, mas que hoje eu não diminui os meus sonhos, eles estão lá, os sonhos grandes, só que hoje eu entendo que eu preciso conquistar isso aqui. Então, mais dentro disso, sabe, de sonhos e conquistas em escala, né, juntamente ali com o nível que, se Deus quiser, a empresa continuará crescendo. Legal. E eu quero voltar para essa questão mais, digamos, espiritual, porque assim, a gente percebe, até você citou o exemplo das terças-feiras, com um apóstolo no culto ali, sim, voltado para essa arte empreendedor e tudo mais, tendo nos auxiliado muito, instruído muita gente. E a pergunta que eu faço para você, empreendedor e cristão, até que ponto a Bíblia ela é útil para você? Ela é algo que traz algumas informações legais, ou ela é realmente aquele livro dos livros, não menosprezando um livro secular de algum autor, não, como você falou, é de grande valia, a gente tem que crescer no conhecimento sim, Paulo diz, examinar e tudo, retende o que é bom, mas focando ali, Bíblia, 66 livros, até que ponto ela é útil para você, né? Principalmente nessa questão empreendedora, você, exatamente, você aprende muita coisa ali, as histórias, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, ensinamentos de Cristo, ensinamentos dos apóstolos, dos profetas, tem instruído alguma coisa para você? Você tem aplicado isso, né, no seu dia a dia? Como que é essa correlação aí? Legal. Mano, então, dentro disso aí que você perguntou, como você citou, realmente a gente aprende muita coisa nas terça-feiras, nos cultos de terça-feira, para empresário, para empreendedor, dentro da palavra, né? Que inclusive aqui você é o nosso culto de terça, trazendo tudo. É verdade, cara, de uma forma muito positiva. Traz todo o conteúdo, né, bíblico, todo o ensinamento para o mundo do empreendedorismo. Cara, eu acho, sabe, é muito ligado, assim. Uma vez eu ouvi de um amigo meu exatamente isso. Ele falou assim, cara, nosso sucesso empresarial, nosso sonho, nosso sucesso está muito ligado à vontade de Deus, cara. A gente tem que estar sempre buscando, a gente tem que estar sempre alinhado com Deus mesmo, porque não adianta, a gente é cristão, cara. É diferente de outro, né, de outra pessoa, enfim, que faz assim um assado. A gente é cristão, a gente tem princípios bíblicos, né, e tem também o princípio do trabalho, enfim. Claro. Então, é totalmente ligado, assim, sabe? Então, tudo aquilo que a gente aprende, muito ali nas terças, é o que a gente executa no dia a dia aí, da palavra de Deus dentro do negócio. E os resultados são positivos, né? Mesmo que sejam aqueles resultados que a gente não estava pensando. Às vezes, que para nós é algo negativo. Poxa, Deus, mas estava tudo encaminhando. Exatamente. Aí depois passa o tempo, você vê que da Gladiador vem a Silver Gold, uma proporção maior, crescendo mais. E quem sabe daqui a um tempo outra, e assim avançando. Tudo isso ligado a um propósito central e a esse apego em Deus, na fé, na palavra, sabendo ali que todo o conteúdo, a gente está falando de um livro que tem 1189 capítulos. Sim. Tem muita coisa ali, de instrução que é aplicado. Claro, a Bíblia, o centro ali é a salvação, mas a gente aplica muita coisa ali para empreendedorismo, matrimônio, vida de solteiro, vida de casado, vida de pai, mãe, tem todos os ensinamentos. E na vida empreendedora a gente aprende muito se parar para pensar desde os primórdios da criação. Quando Deus decide, eu vou destruir tudo, teve um projeto ali, colocou na mão de quem? Noé, com você. E o legal, um grandioso projeto, uma arca, nós não estamos falando de um tempo de tecnologia, é fácil, vamos fazer, pronto. De escassez de recursos, até mesmo quem sabe de mão de obra, porque se você pegar um cara
no meio de um tempo que não chovia, não caiu uma gota do céu. Aí ele aparece e fala, eu vou construir uma arca. Você não dá uma força para mim ajudar ali? Cara, você tá louco, não caiu nem um pingo de água aqui. A Malemar tem água para beber, você tá falando que vai chover? Então já tem escassez da mão de obra, às vezes do apoio. Mas é justamente nesses períodos de grande adversidade, nesse período que na ótica humana, no racional, como a gente pontuou, é algo ilógico, é que aí entra a nossa fé, é claro, que Deus vai levantar aquelas pessoas estratégicas, aqueles empreendedores estratégicos, temente a Ele, que é dele, que vai falar assim, é você que vai levantar uma arca para mim, é você que vai construir ela para mim. Mas Senhor, é um negócio estupendo, magnânimo, como é que eu vou construir? Eu vou te dar o projeto, vou te apontar o caminho, é assim a metragem, é assim a largura, o comprimento, vai ser assim, 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 e a hora que finalizar, eu fecho a porta e te ligo, um propósito central. E aí a gente poderia discorrer por toda a Bíblia nessa questão. Eu acho legal entrar nesse contexto, porque para muitos, até mesmo empreendedores ou amigo também, que está iniciando, aquele que está agora, está com o projeto na mão. O projeto está ali pronto. Fica, mas será? Será que realmente é para mim? Será? Às vezes olha para outro, olha, tem fulano, cicrano, beltrano, e Deus está ali, ó, o projeto da arca não vai ser lá na frente para Moisés, é para você, não é? É contigo. O projeto está aqui, ó, dei a metragem, vou auxiliar no que deve ser feito, mas o pontapé é seu. Eu acho interessante a sua história, a gente acompanha, como você falou, a gente tem acompanhado você já há longos anos, e a gente percebe isso, atravessou a pandemia também. Sim. E até isso, fiz toda essa exposição aqui, que eu queria chegar nesse ponto, no período de pandemia. Eu sei que teve outras crises, mas acredito que a pandemia é algo mais central, porque geral, não foi algo municipal, estadual e nem nacional, foi algo internacional. O mundo parou por conta disso. Como foi para você lidar com esse período de pandemia aí, 2020, 2021 ali também? Cara, foi bem difícil também, porque na época a gente estava 100% com revendedoras, né? Então ninguém podendo sair de casa, era todas elas ali, maleta parada, né? Enfim, e aí foi bem difícil, porque realmente tudo parou, né? Então, obviamente não foi só para mim, foi difícil, mas... E aí a gente teve que inovar, foi quando o digital ficou um pouco mais forte, né? Todo mundo tinha já um pouco do digital, Instagram, enfim... Só que daí foi onde a gente teve que inovar ali no digital mesmo ali para poder passar por essa fase ali, por esses dias, assim, foi bem difícil mesmo, realmente, a pandemia não foi fácil. Mas é aquilo que você falou, era Deus, cara, sabe assim, era muitas vezes era a provisão de Deus mesmo, em situações onde a gente nem entendia, né, onde vinha, mas Deus fazia acontecer ali, assim, como eu falei, estratégia do digital, mas era muito a vontade de Deus mesmo, era Deus provendo, sabe? Era Deus provendo. E quando a gente está, né, na total dependência dele, assim, a gente vê esses livramentos e vê essas provisões. E isso é show, porque entra naquela questão que você até citou, das vontades de Deus, a vontade permissiva. Sim. E a vontade determinista, a decretada dele mesmo. E quando você está naquilo ali, ele se responsabiliza. Quando você está no centro da vontade dele, vivendo o que ele tem, fazendo o que ele quer que você faça. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Sim. Fazendo o que ele quer, ele vai se responsabilizar pelo projeto, ele vai se responsabilizar para não parar. Pode ser que dê uma pequena pausa, sim, mas a pausa de Deus nunca é para nos regressar, a pausa de Deus é para nos avançar ainda mais. Sim, eu vejo por esse lado. Nisso também. Tanto o Adriel também, na época da pandemia, também teve essas... vamos dizer assim, esse jogo de cintura, muita coisa acontecendo. Creio que a fé também auxiliou muito, né? A fé, a devoção em Deus. Uma busca, um momento de muita busca. A gente ficou mais dependente, né? Porque sai do nosso controle, capacidade de decidir, resolver, e vai para uma atmosfera assim, onde assim, olha, tô aqui. Sim. Né? A sua direção é o que vai determinar o próximo passo, mas muito de acreditar mesmo. E você falou de começar, alguém que está com um projeto, a gente estava falando isso agora, antes de dar o play na câmera. Eu carrego muito essa mensagem para mim,
Eu levo isso muito para as pessoas, você também, igual a gente conversou. Eu acredito muito que a hora é agora. Se às vezes é isso que você está esperando ouvir, e muito diferente da motivação de alguém que vai chegar com um recurso para você que precisa, esse recurso não vai vir, ele não vai chegar. Seja um produto ou seja dinheiro, não vai chegar. O que vai chegar é o que você já tem. A visão, a ideia, o projeto. O que tem, que é o que a gente estava falando, exatamente. Né? Muitas vezes simples assim. Uma outra frase que eu citei naquele podcast também, que vale para agora, é que o melhor momento para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. E o segundo melhor momento é hoje, é agora, é fazer acontecer. Né? Faz todo sentido com o que você disse. E para aqueles que estão nos acompanhando aí, pegando esse gancho, mas intensificando um pouco mais, tem muitas pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que estão nessa vida rotineira, nessa vida automática, como você falou, tem um horário para entrar no trabalho, faz o mesmo serviço das 18 horas ou 17, ou um pouco mais, sai, alguns pegam o transporte, outros vão com um carro de aplicativo, outros têm um carro próprio, aí não vê a hora de chegar sexta-feira para ter um final de semana, vive nisso. Outros têm um projeto em mãos, vamos usar assim, tem uma arca ali para ser construída, mas está ali engavetado. Sim. Outros já estão caminhando, mas olhando mais, agigantando as adversidades do que vendo as oportunidades. Você, Guilherme, com tudo isso que você tem vivido aí, empreendendo, na sua carreira profissional, o que você diria para essas pessoas, para esses três tipos? Aquele que está na vida rotineira, está cansado, mas é aquela questão da zona de conforto. Então, tem uma mensagem para eles, para esses que tem o projeto, tem a ideia, mas está ali ainda parado. Digamos, tem a data programada do dilúvio, mas a arca, nem uma madeira foi derrubada. E aqueles que já estão trilhando, mas pensando aí, quem sabe, em abandonar, agigantando as adversidades, as crises, não olhando as oportunidades, que a gente sabe, o nosso país aí tem atravessado várias fases por conta do setor político, então afetou. Sim. E principalmente, digamos assim, o emocional de muita gente. O que você falaria para eles neste momento? Então, para a primeira pessoa que você citou, ali que está no dia a dia, está no trabalho, eu acho que assim, tem pessoas que estão bem nisso. E como a gente fala, tá tudo bem. Sim. Né? Então, agora se você está insatisfeito com isso, quer algo novo, quer fazer aquilo que o Adriano falou, começa, faz, não vai ter um dia, um dia especial, quando eu tiver não sei quantos mil na conta eu vou começar o meu negócio. Então você não vai começar nunca, entendeu? Então assim, se a pessoa tem esse desejo de fazer, que ela faça, que ela comece. E segundamente para aqueles que estão... Tem um projeto em mãos, mas... Tem um projeto em mãos, mas está parado. Cara, a dica é a mesma, comece. Isso aí vale para mim também, né? Muitas vezes eu acho que a gente... Depende também da fase da vida da pessoa. Eu tenho, por exemplo, alguns projetos ainda para serem executados e devido a forças maiores realmente não havia conseguido, enfim. Mas então é tentar. E aí, como eu falei com vocês, né, antes de ligar a câmera, como a gente estava comentando, e aí um amigo meu falou, cara, começa pequeno, você não precisa começar, né, com não sei quantas peças, começa ali com 5, 10, 15, 20 peças e vai indo. Então, muitas vezes eu acho que esse é um grande erro, né, nosso, né, de querer começar grande, cara. E quem, né, como o pessoal sabe, quem nasce grande é monstro, né, ninguém nasce grande, cara. É começar pequeno, é começar planejando, é realmente fazer acontecer, igual, né, fazer acontecer, independente das circunstâncias, assim. Depois daí você vai aprimorando. E uma coisa legal que eu aprendi de um escritor também, cara, o pessoal fala assim, dentro do que eu tô falando, uma frase, né, que se encaixa que normalmente as pessoas falam, melhor feito que perfeito. Cara, melhor feito do que não feito. Nunca o feito vai ser melhor que o perfeito. E ele falou assim, cara, muito errado. Não, é melhor feito do que não feito. Mas não, o perfeito ele é sempre melhor. Então assim, a gente tem que começar com o que a gente tem que ir pra cima que é melhor do que não feito. E sempre buscando a perfeição daquilo que a gente tem projetado ali
realmente fazer. E o E terceiro, dentro disso, antes de ir para o terceiro, eu lembro da frase do Mário Sérgio Cortella, esse filósofo brasileiro, que ele fala o seguinte, ó, faça o melhor que você pode, nas condições que você tem, Sim. enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente. E entrando no terceiro, é para aquelas pessoas que já estão caminhando. O projeto está em andamento. Eu estou usando o exemplo da arte aqui para ficar mais aplicável. Sim. As madeiras já estão Já ganhando tá forma, acontecendo, está né? acontecendo o Cara, negócio. eu acho que entra muito aquilo que a gente falou anteriormente, de não desistir, sabe? De continuar, porque realmente é uma coisa quando a gente planeja, mas quando a gente executa, quando a gente vai pra cima é totalmente diferente. As dificuldades são diferentes. Então eu acho que daí já se enquadra mais isso, sabe? De não desistir, de continuar, de saber que vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque não é o final, não tem chance ainda de acontecer, as coisas vão dar certo. E realmente acreditar, cara, você acreditar em você mais do que qualquer um, né? Eu tive em algumas fases, e dando esse exemplo agora, não é nem jamais puxando saco, mas realmente que o Adriel, por exemplo, acreditava mais em mim do que eu mesmo. Em algumas fases, em algumas situações, aí eu falava, não, mano, mas você falou assim, mano, mas ele ficava de cara, sabe? Falou, mano, mas não, você tem isso, você faz aquilo, não. Eu falei, cara, não, então assim, é isso, sabe? Então hoje eu, né, muitas vezes eu acredito mais em mim do que outra pessoa, mas de atrás eu tive alguém que acreditou também em mim, dentro de outras várias pessoas, mas enfim. Então é isso, acredite em você, não desista, vai pra cima e se tá tudo dando errado é porque não é o final, as coisas vão dar certo. Legal. Maravilha. E aí, fazendo uma propaganda, Exatamente. estamos É isso que eu ia usando falar agora. aqui Silver Gold. Samuel não tá usando a Não, dele hoje, Samuel, Samuel? logo Tá hoje. usando- Quer Logo dizer, hoje logo você deixou hoje, isso em casa? Eu vou me Não, defender vai, aqui. vai. Não, vamos justificar que eu tava o dia inteiro em compromisso, visitas. Mas é um acessório para você Tomar banho também. Exatamente. Com certeza. Olha, Mas gente, vamos divulgar o. tá aí o trabalho do Gui hoje. Tá usando a mesma peça, deu certo que a gente tá usando a mesma. Só faltou eu aqui. Só da faltou as visão. suas, gente. Grumê 3mm, uma peça Olha só. muito bonita, idêntica à peça de ouro, realmente uma peça de extrema qualidade aí. Legal. Gente, é isso. Guizão, meu irmão. Irmão, obrigado pelo papo, Obrigado, tá? valeu pelo papo, Sensacional. sempre um prazer estar com O vocês. pessoal aí. acompanhar então, novamente aí, né? Relembrando o pessoal, o Instagram, o contato aí. Vamos lá. Legal, gente, então o nosso Instagram, silvergold.oficial, Silvergold, o nosso Instagram oficial da marca, tá? E tem o meu contato mesmo, que é o contato da empresa, 449-9101-9706, beleza? Legal. É isso aí, chama a gente lá, a gente tem uma proposta muito boa para você. Peças de ótima qualidade, peças excelentes, de um E tem nível... planos de negócio também. Também. A gente pode falar do projeto lá para quem quer ter uma marca própria. Com certeza. Legal. Com certeza. Dentro do que a gente trabalha, também nós vendemos no atacado. E no atacado a gente fornece para você toda uma estrutura para você ter a sua própria marca de semijoias também, que é aquilo que a gente tinha conversado aquela vez. Então realmente a gente tem alguns planos aí, algumas coisas muito bacanas, tanto para você que quer aumentar a sua renda ou para você que quer que se torne uma renda principal. A gente tem alguns produtos de entrada e alguns produtos ali, né, mais sofisticados, como esse que a gente está usando, de um ticket mais alto, inclusive, onde, né, você consegue ter uma rentabilidade maior aí. Que legal. É isso aí, minha gente. Oportunidade é o que não falta. Todo novo dia, quando a gente acorda e respira, é uma nova oportunidade para romper e fazer Com acontecer. certeza. Meu irmão, Deus abençoe. Obrigado. Amém, Tá? tamo junto. Eu que sou grato a vocês aí pelo convite. Com certeza. Vamos ter outros episódios aí para compartilhar de outras coisas. Com Menino tem história, hein? Tem bastante coisa aí. Tem mais coisa pra gente conversar. Tem mais episódios, Mas é isso aí. Fechou, um abraço. Gente, obrigado aí vocês aí. Espero que o episódio de hoje tenha contribuído para a vida, para sua vida, né? Para a vida de alguém que alcance essa mensagem muito linda do Guilherme, a história dele, parte da sua trajetória, e é bem como o propósito de tudo isso aqui, né? Realmente levar isso aí, essa dose de ativação para você e que você mude de vida para melhor, tá? Como não pode faltar, deixa seu like aqui, Com certeza. se inscreva no canal, Comenta. compartilhe esse vídeo para quem você acredita que toda essa mensagem Faz vai ser sentido, legal, faz que faça sentido, e
você pode ser o próximo convidado a compartilhar da sua história, do seu rompimento, do seu testemunho aqui nessa mesa. Tá joia? E pro Gabriel, que tá lá na praia, uma hora dessa, Gabriel, assistindo a gente. Só porque era eu, hein, Gabriel? Poxa vida, hein, Gabriel? Mas é isso aí, logo, aí, semana que vem já, No né? episódio Ele vai próximo, estar. próximo, ele vai tem que estar por estar, aqui, Tem que tá por aqui. estar. Obrigatoriamente, então tem que estar. um abraço, gente. Um abraço. Deus Valeu. abençoe.